Bom, boa noite, pessoal. Bacana demais estar com vocês aqui, essa comunidade startup do Brasil inteiro. O programa de aceleração FIENG Lab, uma iniciativa da Federação das Indústrias, exatamente da gente criar essa cultura de aproximação entre a comunidade, o ecossistema de startups do Brasil inteiro, de Santa Catarina, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, enfim, do Brasil inteiro, para evoluir para esse challenge, né, o desafio do FIENG Lab. Então, hoje as grandes empresas têm nos procurado para organizar esse encontro, fazer uma curadoria, uma depuração de maturidade e a gente construir um termo de referência para a solução de alguns desafios. Hoje a gente está inaugurando isso com a Gerdau, que é uma grande empresa, uma empresa que acredita na inovação. Está o Henrique aqui do meu lado, o time da inovação da Gerdau, e o Guilherme, que é o especialista no desafio do COC. Então hoje a gente vai ter uma aula um pouco sobre o que é esse desafio do COC e o Henrique vai falar um pouco dessa crença da inovação e como a Gerdau opera isso. E a ideia é a gente focar toda a energia e todo o tempo em vocês para esclarecerem todas as dúvidas que tiver, porque a gente quer ter o extrato mais rico das startups, trazendo soluções e nos ajudando a construir mais do que um case incrível, mas um exemplo de inspiração para que cada vez mais empresas façam como a Gerdau e dialoguem com a comunidade startup para a gente fazer parte desse movimento de transformação digital e interação. Então, manda ver aí, Henrique, dá a mensagem de inovação, por que a gente está aqui, enfim. Obrigado demais. Obrigado aí, Fábio. Boa noite, pessoal. Fala um pouquinho da Gerdau primeiro, né, gente? Gerdau é uma empresa que produz aço. Tem 110 anos de história, 45 mil colaboradores. A gente tem operações industriais em 14 países diferentes. Tá, Fábio? Esse nosso desafio especificamente está ligado à nossa usina de Ouro Branco. Ela fica 100 km aqui de Belo Horizonte, fica no meio do caminho entre BH e Rio de Janeiro, né, um lugar bem estratégico assim, dos grandes consumidores de aço. Né, a gente tem uma produção anual, de capacidade de produção anual de 4 milhões e meio de toneladas de aço, então uma produção bem expressiva. Tem diversos produtos lá, placas, blocos, tarutos, fio máquina, perfil estrutural. Mais recentemente a gente entrou com a linha de planos também, bobinas a quente e chapas grossas. E esse desafio é exatamente uma das grandes portas aí da Gerdau na questão da inovação. Né? A gente está entrando mais fortemente nesse mundo da inovação nos últimos anos aí. Tem um grupo de pessoas pensando para fora, olhando para os clientes, olhando para a parte comercial, para novos negócios. E agora a gente está entrando mais forte também na parte industrial, fazendo esse roadmap, placas, blocos, tarutos, fio máquina, perfil estrutural. Mais recentemente a gente entrou com a linha de planos também, bobinas a quente e chapas grossas. E esse desafio é exatamente uma das grandes portas aí da Gerdau na questão da inovação. Né? A gente está entrando mais fortemente nesse mundo da inovação nos últimos anos aí. Tem um grupo de pessoas pensando para fora, olhando para os clientes, olhando para a parte comercial, para novos negócios. E agora a gente está entrando mais forte também na parte industrial, fazendo esse roadmap digital aí da Gerdau, tá? Pensando no futuro, entrando realmente no mundo da inovação. E uma das cortes aí, né, das medidas fortes que a gente está tendo é realmente esse encontro aí que a gente está tendo com a FIENG. Né, esse challenge que a gente está fazendo, não só da Florestal, mas também do COC aqui, que a gente começou as conversas ano passado, esse ano a gente deu start nesse projeto, que é bem bacana. E aí eu queria mostrar um videozinho aí para vocês, para mostrar um pouquinho do que a Gerdau está fazendo de inovação no mundo.
Opa, voltamos aqui com uma substituição. Sou Felipe, do time Feng Lab. Bom, então o Henrique falou para a gente um pouquinho aqui da Gerdau, né, um overview aí sobre a empresa. E agora a gente vai falar um pouco com o Guilherme, trazer o especialista aqui do desafio, para a gente poder entender um pouco mais, né, Guilherme, assim, tecnicamente, o desafio. Já quero adiantar para quem estiver assistindo aí ao vivo, pode enviar perguntas, interações, que a gente já vai interagir com vocês aqui. Guilherme, vamos lá então, né, começar aqui a nossa parte mais interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho do POC, né, o POC em si, e sobre o desafio. Então, o que a gente pode fazer uma alusão para você que não é da área de siderurgia, para você que não está envolvido nesse ambiente de produção de aço? O nosso desafio está atrelado a, basicamente, como transportar biscoito polvilho sem geração de finos. É desafiador, né? Mas quem está lá na ponta, o cliente, quem vai saborear o polvilho, está esperando um polvilho grosso, não está esperando um polvilho fino. É mais ou menos o nosso desafio. Vamos falar um pouquinho do coque. O coque, pessoal, trouxe aqui uma pedrinha, só para a gente ter ideia, né? É o principal combustível utilizado em grandes altos fornos de grande porte, assim como nós temos lá na Gerdau. Pois bem, o que é basicamente o nosso desafio? Como transportar o coque metalúrgico proveniente da coqueria, produzido na coqueria, até os nossos altos fornos, minimizando a degradação, gerando menos finos, para que menos farelo, vamos fazer alusão ao polvilho, chegue aos nossos altos fornos. Então, no fundo, quando eu estou pensando em rendimento de coque, nós estamos pensando em como maximizar o consumo do coque produzido na coqueria nos altos fornos, diminuindo a sua degradação no transporte e aumentando a participação do percentual do coque que foi produzido na coqueria no alto forno. No fundo, pessoal, é o polvilho. Como transportar biscoito polvilho, Felipe, sem gerar finos? É desafiador, não é? Também achamos, e é por isso que estamos aqui, convidando vocês que estão do outro lado aí a nos ajudar. Espera aí, Guilherme, você falou um pouquinho de finos, né, e assim, fez um pitch aí de uma forma bem rápida para a galera, mas eu queria saber, assim, por que o fino não é bom nesse processo? E me parece que tem essa divisão, né, do alto forno e a sinterização e essas chamadas granulometrias. Eu queria que você explicasse assim, de uma forma bem simples, para o pessoal entender, que eu acho que é a essência desse desafio. Legal, Felipe. Então vamos entrar um pouco mais em detalhe. Passado esse overview, nessa brincadeira aqui com o polvilho, vamos falar um pouco mais do nosso processo. O coque produzido na coqueria, pessoal, lá na Gerdau, ele é dividido em 3 frações granulométricas. Nós vamos chamar aqui de fino, médio e grosso para facilitar. Legal? Então o coque fino, nós consideramos o coque abaixo de 11 milímetros. Perfeito? O coque médio entre 11 e 25 milímetros e o coque grosso acima de 25 milímetros. O alto forno, ele consegue consumir tanto médio quanto grosso. Ou seja, para o cliente alto forno, ele gosta de comer polvilho tanto médio quanto grosso, ou seja, acima de 11 milímetros. O que o alto forno não aceita? O que não é permitido ser carregado nos altos fornos? Coque fino, ou seja, coque, no nosso caso, abaixo de 11 milímetros. Por que não? Porque alto forno, pessoal, é um reator que trabalha em conta corrente, em que permeabilidade é a palavra-chave. Então, nós temos que minimizar ao máximo o carregamento de finos, sejam eles da carga metálica, sejam eles de coque, para aumentar a permeabilidade dos altos fornos, garantindo assim uma produtividade compatível com as nossas metas. Enfim, para operar bem, forno não pode ter alimentação de finos. Então, do ponto de vista de granulometrias, pessoal, a gente pode pensar que somente 2 granulometrias são convenientes de alimentação para os altos fornos, médio e grosso, só acima de 11 milímetros. E o que eu faço, Guilherme, com esse material abaixo de 11 milímetros? Ora, o abaixo de 11, pessoal, hoje ele é retirado e é enviado para sinterizações, uma unidade responsável pela aglomeração de finos de minério de ferro. Guilherme, a gente tem aqui algumas interações, aproveitar, mandar um abraço para o André Santana, que está nos assistindo, grande André da Curva Flex. E a gente tem também aqui uma pergunta do Gustavo
Gustavo Cunha, qual o volume transportado? Ah, boa, Gustavo, show de bola. Olha, atualmente, Gustavo, na casa de 4.200, 4.300 toneladas de coque diariamente. Esse é o volume de produção das nossas 2 coquerias que nós alimentamos os nossos 2 altos fornos. Legal, a Ana Patrícia também está interagindo com a gente aqui. Bom, então, Guilherme, esse coque ele sai de um local que se chama coqueria e ele tem um processo de transporte até essas duas estações. Uma é alto forno e a outra é a sinterização. Durante esse processo ele sofre degradação. Não é mesmo? Então ele quebra e gera o fino. É isso aí, Felipe. Vejam bem. Desde a produção na coqueria até a alimentação dos altos fornos, esse coque, então, ele é transportado via correia transportadora. Nós temos aí calhas de transferência, silos, peneiras para fazer a separação nas 3 granulometrias que nós já comentamos. Enfim, esse coque, pessoal, esse biscoito polvilho, ele sofre degradação na rota. E é justamente um dos pontos que a gente quer atuar, que a gente quer atacar. Se você tiver uma ideia, como nós podemos diminuir a degradação do coque na rota? Como nós podemos gerar menos fino no transporte? Talvez trabalhando algum modelo de correia transportadora diferenciado, principalmente nas calhas de transferências, onde a gente tem uma severa degradação. Enfim, como nós podemos gerar menos finos nesse processo? Só para a gente ter ideia, pessoal, nosso rendimento hoje, ou seja, de todo o coque que a coqueria produz, 90% em média nós conseguimos colocar dentro dos nossos altos fornos. Ou seja, nós estamos falando que 10% hoje de todo o coque que a coqueria produz é de finos, é de material abaixo de 11 milímetros. Qual o nosso grande desafio? Como aumentar 3% do nosso rendimento? Ou seja, como podemos reduzir em 3% essa geração de finos, maximizando o percentual de coque que efetivamente entra no alto forno. Então, passar de 90% para 93%. Essa é a nossa meta e que nós estamos compartilhando com vocês agora. Temos aqui já mais dúvidas, Guilherme. Novamente o Gustavo Cunha está interagindo com a gente aqui, perguntando qual a proporção entre fino, médio e grosso. Show de bola, Gustavo. Vamos lá. Hoje nós temos em média, Gustavo, fino 10%, do médio algo em torno também de 10% e 80% do grosso. Então é 80, 10, 10. Só que os 10% de médio também são utilizados nos altos fornos. Mais uma dúvida aqui da Ana Patrícia. Como vocês consomem a fração média small coque nos altos fornos? Boa, Ana. Nós consumimos juntamente com a carga metálica. Então ela não é carregada individualmente, ela é consumida diretamente, seja com sinter, com a pelota ou granulado. Então é consumido no silo na estação de carregamento de ferrosos. Legal, temos mais dúvidas, Guilherme. Qual a largura das correias transportadoras? Felipe, isso varia, algo em torno de 40 polegadas, isso depende, nós temos diversas correias transportadoras, podemos entrar no detalhe de cada uma delas, quando a gente avançar um pouco mais em termos de projeto, mas algo em torno de 40 polegadas, são correias que transportam na casa de 350 até 400 toneladas por hora. Muita coisa. Outra dúvida aqui da Ana Luísa, qual a distância da coqueria para o alto forno? Boa pergunta, Luísa. Nós estamos falando aqui em média, pessoal, 1,5 km, mais ou menos. Estamos falando em torno de umas 10 correias transportadoras, né, calhas de transferência. Nesse meio do caminho a gente tem a estação de peneiramento, responsável pela separação do fino, médio e grosso, e silos, né, de estocagem para abastecimento dos fornos. Sim, a gente tem o Vitor perguntando que seria possível receber um fluxograma mais detalhado do transporte? Até já adianto aqui uma parcela da resposta. O Vitor, quem for selecionado para a fase de imersão vai ter muito mais acesso a detalhes dessa operação que acontece dentro da Gerdau. Então a gente tem um desenho um pouco mais detalhado do que vocês estão vendo aí na tela agora, e sim vai ser possível ter acesso a essas informações. A Marina está perguntando, o desafio é só na rota coqueria alto forno ou também poderia ser no processo de fabricação do coque? Boa pergunta, Marina, show de bola. Não somente na rota, nós podemos abstrair o desafio
para a produção de coque. Quem sabe como produzir um coque mais resistente que degrade menos. Estamos alinhados com esse desafio também. É um dos nossos focos. E aproveitando por falar em focos, pessoal, eu acho que a gente tem que colocar aqui 3 grandes nichos, né, que a gente está enxergando, Felipe, como focos de atuação para você que está do outro lado aí pensando. Um deles nós já falamos, como reduzir a degradação. É como se a gente imaginasse o coque como sendo o nosso diamante. Como transportar diamante sem degradar. Então, um dos focos. Outro foco, Felipe, é eficiência de peneiramento. Um dos pontos que nós enxergamos oportunidade é na tecnologia de peneiramento. Por quê? Parte do material médio, a gente percebe em muitos momentos que ele acaba indo juntamente com o material fino. Então nós temos uma perda significativa de material bom, teoricamente, do nosso cliente final, altos foros, juntamente com o material fino. Então, um dos pontos que eu gostaria que você que está do outro lado aí pensasse, como aumentar a nossa eficiência de peneiramento, é um dos focos. Outro foco legal, a medição. Nós não temos hoje um sistema capaz de distinguir a distribuição granulométrica online. Né? O que nós fazemos hoje é retirar a amostra estática, né, e fazer análises laboratoriais, mas com um tempo de resposta muito aquém do que nós precisamos. Então, se você tem alguma ideia de como fazer essa análise granulométrica por imagem, com sensores, enfim, é um dos nossos focos de controlar. Quem mede, gerencia, né? É nessa linha, Felipe. Legal. A gente está recebendo várias perguntas aqui, Guilherme. Quero só ressaltar para o pessoal que está assistindo que a gente vai responder também por e-mail, se caso fique alguma dúvida aqui, né, sem resposta por questão do tempo. Bom, a gente tem mais dúvidas aqui. A Ana Patrícia perguntando onde é o ponto de amostragem para definição do rendimento. Legal. Na realidade, Ana, nós definimos rendimento por balanço de massa. Então nós sabemos que dos 4.300 toneladas de coque que nós produzimos hoje diariamente, nós temos balanças de fluxo e pela integração dessas balanças ao final do dia, a gente sabe exatamente quanto que chegou efetivamente nos altos fornos e quanto foi gerado de finos. Então hoje a gente não tem pontos de amostragem para rendimento, a gente faz por balanço de massa. Agora, nós temos pontos de amostragem para distinguir distribuição granulométrica em cada ponto, teoricamente, né, do processo, tanto na saída da coqueria quanto na entrada dos altos fornos. Mas para definição de rendimento global é por balanço de massa num determinado período. Legal, temos mais, Guilherme. O Gustavo aqui pergunta em qual atividade há maior degradação gerando fino. Boa, Gustavo, interessante. Olha, vamos lá. Durante o transporte, a gente tem diversas calhas de transferência. E justamente nessas calhas de transferência é que a gente tem os maiores tombos, Felipe, os maiores impactos, né? E ali que a gente tem as maiores geração de finos. Então, um dos focos, pessoal, você que está aí do outro lado, como que a gente pode fazer para amortecer, para aliviar, para não degradar o nosso polvilho, o nosso coque, o nosso diamante, deixando ele mais íntegro até chegar aos altos fornos? Inclusive, você falou aí do polvilho, né? A sua analogia aí. A Ana Patrícia falou que foi uma excelente iniciativa e adorou essa analogia aí do biscoito de polvilho. A Ana Luísa pergunta qual a causa das paradas não programadas? Olha, são diversas, né? Mas a gente estava comentando sobre a estação de peneiramento, né? É um dos locais que a gente percebe uma grande parte desse TMNP, esse tempo de paradas não programadas, né? Ocorre para troca, por exemplo, de malha que se rompe, aí a gente tem que atuar no processo, parando a estação de peneira para repor função do equipamento. E quando isso ocorre, nós temos que desviar o coque para pátios de emergência. E ao desviar a coque para parte de emergência, a gente tem que transportá-la com pá carregadeira, caminhão, aí aumenta a degradação do coque e, consequentemente, seu rendimento. Então, assim, um dos focos das interrupções é a própria estação de peneiramento. Legal, temos mais. O André Santana está perguntando aqui, a perda de material médio é devido a rasgos nas telas das peneiras? Exatamente. Bem observado. Uma das causas, sim. O que a gente chama lá de arrombamento de malha. Por degradação natural ou por modelo da própria malha. Né? A gente sabe que o coque é bastante abrasivo, então o nível de exigência desse tipo de peneira é bastante elevado.
Então a gente percebe uma troca, uma substituição de malha muito alta, a frequência de substituição de malha é muito alta, e a gente não tem um tempo de resposta adequado para pegar logo que ocorre essa falha de atuar imediatamente. Por isso nós falamos de análise online por imagem ou por qualquer outra técnica da distribuição granulométrica do coque. Porque imagine, se nós conseguíssemos ver que o coque médio está indo juntamente com o coque fino, de modo rápido, de modo instantâneo, as ações de atuação para repor função seriam mais efetivas, consequentemente a gente teria um rendimento acima do que nós temos hoje. Legal, muitas dúvidas aqui, tá? Legal, pessoal. Legal a interação. Bom, vamos lá. O Juliano está perguntando aqui, vocês já pensaram em fazer algum tipo de secagem do coque, de modo a aumentar a eficiência no peneiramento? Legal, Juliano. A questão é que a coqueria, assim que o coque é produzido, o coque fica na rampa algo em torno de 30 minutos e ele é enviado diretamente. Nós não temos esse tempo, entre aspas, para secar o coque nesse nível que a gente precisaria para minimizar a degradação. Existem técnicas de apagamento do coque, né, com nitrogênio, que não é o nosso caso. O nosso coque ele é apagado a úmido, né, com água, e enviado após 30 minutos para os altos fornos. É um processo em linha. A gente tem um estoque, né, em pátio, mas o fluxo é contínuo. O coque é produzido, enviado para os altos fornos, em torno de 8, 9 horas, o coque que a coqueria produziu já está dentro dos nossos reatores. Temos mais perguntas aqui. O André novamente pergunta, foram citadas 10 correias transportadoras. Quantas destas são sistemas interligados? Correia que transfere diretamente para outra correia. Todas elas de modo geral. Essas 10 que eu citei são as 10 que estão na linha que interliga aí a coqueria até os altos fornos. Nós temos basicamente 5 correias até a estação de peneiramento. Da estação de peneiramento que separa o fino, médio e grosso, a gente tem mais cerca de 5 correias até a entrada dos altos fornos. Só interessante também essa resposta aí em relação à secagem, né? São ideias que vão surgindo. Pode ser que a gente hoje não consiga fazer, mas que as pessoas consigam de uma forma diferente pensar, né? Um modelo completamente diferente, novo, né? Que a gente não tinha pensado antes. Então, gente, quem tem uma solução diferente, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer pensar diferente, a gente quer pessoas que inovem, que atuam até em outros tipos de empresa, né? Não só siderurgia, né? É isso mesmo que a gente está buscando. Soluções inovadoras, diferentes, para a gente poder chegar nesse rendimento que a gente nunca chegou, né, Guilherme? Os 93%. Exatamente. Sai do 90% e caminhar para os 93%. Pessoal, se inscreva no nosso desafio, tá? Venha com a gente para a gente chegar junto na solução, para buscar esse 93% de rendimento do coque. Legal. Bom, Só aproveitar então, para não esquecer, gerdauchallenge.com.br, tá, pessoal? gerdauchallenge.com.br. Henrique, é interessante comentar também que qualquer pessoa pode participar, não exatamente de empresa, tá? Academia, startup, você aí, pessoa física que está aí no seu sofá, olha, tem uma boa ideia, vem com a gente, é exatamente esse perfil que nós estamos buscando. Legal? Não tem restrição. Né? Não tem restrição. Legal demais. Eu quero destacar aqui, Guilherme, a gente conversava mais cedo sobre 3 pontos, né, que são, assim, inicialmente são vistos como pontos que podem render grandes melhorias. Né? A gente está com um infográfico aí na tela e a gente tem um ponto ali, redução de degradação ao longo do transporte, que a gente já falou aqui um pouco, né? É um ponto de destaque. O monitoramento da granulometria, de modo online, a gente já falou aqui também, e o aumento da eficiência na separação. Então essa questão, né, do peneiramento, que a gente falou um pouco aqui, são 3 pontos de destaque, mas que não são excludentes. Né? O Henrique falou aqui muito bem que quaisquer soluções são bem-vindas e serão analisadas, independente do tamanho, do time ou da empresa, enfim. Temos mais dúvidas aqui, Guilherme. O Emanuel está perguntando, as correias transportadoras já estão no limite da capacidade de transporte ou aguentariam um aumento de material por hora? De modo geral, já bem próximo da nominal, tá?
não acredito que a gente teria possibilidade de aumentar. O que pode ser feito dependendo do que a gente enxergar de solução, é uma repotencialização das mesmas, né? Se a gente enxergar que traria um benefício no rendimento. Mas atualmente, não. O André está perguntando qual a velocidade média das correias em metros por segundo. E André, você me apertou, hein? Eu não saberia te dizer, mas algo em torno de 2 metros, 1,5 a 2 metros por segundo. Mas vou checar. Essa é uma das boas perguntas que a gente vai fazer na nossa imersão. Legal? Legal. O Fábio está perguntando como proceder em caso de não possuir uma empresa já registrada. Eu vou te responder aqui, Fábio. Não tem problema, tá? A gente não está restringindo a só empresas que tenham CNPJ. Você pode até ver alguma coisa nesse sentido aí nos materiais, mas não existe restrição. E a gente está aberto a qualquer solução, porque a Gerdau, ela entende que esse ecossistema tem muito a contribuir, essa inteligência externa, a empresa tem muito a contribuir, e ela está disposta a desenvolver a solução junto com você. Até complementando também, mais uma vez aí, Felipe, pode ser que a pessoa tenha um pedaço da solução também, né? Exatamente. Então a gente vai conectar empresas aí diferentes, são 3 empresas diferentes que vão chegar nesse rendimento de 93%. Pode ser uma possibilidade que a gente está enxergando. Então, se você tem um pedaço da solução, já interessa bastante para a gente. Se você pensa que não é correio que a gente vai transportar mais, vai ser uma coisa completamente diferente. É isso mesmo. Vamos pensar talvez diferente. Esquece as correias e vamos transportar o pacote de outra forma. É isso mesmo, gente. A gente quer pensar diferente. Legal demais. Aproveitando aqui, pessoal, para reforçar que a gente já tem algumas inscrições em andamento e quanto antes você se inscrever, melhor. Assim, você já entra nesse banco, né, que a gente está recebendo para análise. Então, procure entrar, se inscrever no site, que é muito importante. A gente ainda tem mais um tempinho aqui, Guilherme. Eu queria voltar aqui no infográfico e eu penso que muitas pessoas, a gente tem engenheiro assistindo, né, enfim, vários públicos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo final ali, que é a sinterização e o alto forno, né, que é quem consome realmente o coque. Perfeito, legal, Felipe. Então, pessoal, o coque médio, né, o small coque e o coque grosso, né, o chamado coque metalúrgico, os siderurgistas que estão me assistindo aí, são os coques consumidos nos altos fornos. E o coque brise, ou nós chamamos aqui de coque fino, né, o farelo do polvilho, este é direcionado à nossa unidade de sinterização. Nosso objetivo é diminuir a geração de finos, né, aumentando o rendimento total de coque dos altos fornos. E aí uma pergunta que poderia surgir é, mas você vai estar diminuindo a quantidade de coque que é destinada à sinterização. Mas é exatamente isso que nós queremos, porque para a sinterização existem combustíveis mais baratos, mais competitivos do que o nosso coque fino. Então, um dos grandes ganhos que nós podemos ter de tabela é a inserção de um combustível mais competitivo na sinterização, em detrimento dessa retirada de coque fino dessa unidade, destinando para os nossos altos fornos. Legal? Legal. Temos aqui mais dúvidas, tá, Guilherme? O Felipe está perguntando em quais etapas do processo há a presença de calhas de transferência. Em todo o transporte, Felipe, desde a saída lá da coqueria até a entrada dos altos fornos. Claro que nós temos nesse meio do caminho também silos, temos a própria estação de peneiramento, mas as calhas de transferência, a gente tem algo em torno de umas 8, 9 calhas de transferência nesse transporte. E é onde nós acreditamos pode estar, como o Henrique colocou, uma parte da solução do nosso problema, que é onde que ocorrem efetivamente as maiores degradações do coque. Legal. A gente tem uma pergunta do André aqui. Em uma ordem de grandeza, quanto em valores, em reais, representaria o 3%? Aí a gente já entra num campo que vai ser respondido mais na parte da imersão, Guilherme, por conta de se tratar de valores, parte interna da empresa, não é isso, Guilherme? Esse nível de detalhe, pessoal, a gente pode colocar assim, ganha-se muito dinheiro, né? E é justamente por isso que a gente está aqui buscando, né, soluções inovadoras que nos permitam ser mais competitivos. Mas a gente você que está aí querendo, está interessado nesse desafio, vai com certeza ter essa resposta
no processo de imersão. Legal? Legal, a Lídia está perguntando aqui, então a implementação da solução será por conta da Gerdau? Inicialmente não, Lídia, mas todos os níveis de maturidade estão sendo aceitos. Então, se você vem com uma ideia e a Gerdau entende que essa implantação ela é viável, ela faz sentido, com certeza ela vai entrar na pauta. Então, não precisa ter receio de se inscrever por conta de estar numa fase de ideação ainda, porque todas as inscrições vão ser consideradas, sem dúvida. Legal. Bom, a gente já vai caminhando mais para o final aqui, né? Quem tiver mais dúvidas aí, aproveite para enviar enquanto não finaliza. O pessoal que está assistindo, quero saber se todo mundo já se inscreveu. É importante todo mundo se inscrever. O site, reforçando aqui, é www.gerdauchallenge.com.br. Eu estou voltando aqui no infográfico, né, Guilherme? Voltando aqui para a gente ver todo esse fluxo. A gente tem outros ganhos também, né? A redução de chegada dos grossos na sinterização. E como você disse, ali eu tenho uma perda de eficiência, porque ele poderia estar no alto forno, esse coque maior. Esse coque grosso deveria estar lá no cliente alto forno, não deveria estar indo para a sinterização, mas devido à ineficiência de peneiramento, né, que nós enxergamos, a gente acaba perdendo o rendimento total do coque e destinando um coque grosso para a sinterização. Legal. Nosso time está lembrando aqui que, em caso de mais informações, né, surgirem outras dúvidas depois dessa webinar, vocês podem acessar o site, lá tem uma área de contato. Né? Na verdade, o e-mail é contato@gerdauchallenge.com.br e a gente tem um tempo de resposta muito bom. Então, podem ter certeza que nosso time está olhando com carinho para essas dúvidas. Ok? Beleza. Valeu, André. O André está interagindo com a gente aqui. Ó, tem uma dúvida aqui do Fábio. Como acontece o transbordamento das peneiras e correias? Fábio, isso aí ocorre devido ao excesso de fluxo de coque, né, que é transportado das coquerias até a estação de peneiramento. Então, quando ocorre esse excesso de fluxo, a correia não foi feita para esse fluxo a maior e ocorre o transbordamento de coque, principalmente na chegada da estação de peneiramento, e aí é um local onde a gente enxerga também uma perda de rendimento, porque se ocorre o transbordamento, né, você já tem que entrar com um processo de limpeza e que geralmente esse coque vai ser degradado, gerando mais fino, consequentemente um rendimento menor. Então é devido a deficiências no controle de fluxo das coquerias até a estação de peneiramento e pontualmente ocorrem picos de fluxo que provocam esses transbordamentos. E a Ana Luísa pergunta se é na calha ou na estação de peneiramento. Pontualmente na estação de peneiramento. Nas calhas a gente não tem registro, mas na entrada da estação de peneiramento. Legal demais, pessoal. Bom, vamos chegando aqui no final da nossa webinar. Eu quero lembrar a todos que o Gerdau Challenge e a Fing Lab são 2 desafios. E a gente tem o desafio do florestal, o qual a gente vai ter uma webinar muito semelhante a essa no próximo dia 19/4. Então fiquem atentos aí, e até mesmo vocês que estão interessados no desafio do coque, se não tiver tecnologia ou não se vê dentro do desafio do florestal, a gente pede que indique, né, passe para o ecossistema aí essas informações, pessoas que podem resolver o desafio do florestal. É um desafio de medição de volume de madeira plantada, sendo assim, bem resumido. E a gente está com inscrições abertas até o 11 de maio. Então, eu agradeço a participação de vocês. Vou deixar uma última dúvida aqui, então, Guilherme. Vamos tirar uma última dúvida. O Felipe Fernandes está perguntando, este processo do início ao fim é automatizado? Sim, ele é todo via supervisório, né? Todo o acionamento das correias, CIOs, etc. É tudo feito via supervisório. Legal, pessoal. Então, mais uma vez convidando vocês, o Guilherme vai recebê-los muito bem, né? Quem for selecionado para a fase de imersão vai ter acesso a muitas informações, não só o Guilherme, como o time dele na parte da redução da usina, e também o time de inovação aqui, representado pelo Henrique.
Né, Henrique? Então, Exatamente. nossa expectativa é grande para esse projeto. Com certeza, né? Mais uma vez reforçando então, pessoal, até dia 11/5, tá? Faça suas inscrições, gerdauchallenge.com.br. Esperamos vocês tanto no desafio do POC quanto no desafio da Florestal também. Reforçando aí dia 19, então, o webinar das 19 horas, né? O webinar da Florestal, tá? Então participem também. E assim, a Gerdau está totalmente aberta para receber todos vocês aqui, né? Como o Guilherme disse, né? A gente não quer só empresas tradicionais, os fornecedores tradicionais, nossa, a gente quer empresa diferente, pessoas diferentes, com a cabeça diferente, né? Com um novo mindset, que a gente tem falado muito isso lá na Gerdau, né? A gente precisa disso, a gente precisa entrar realmente de cabeça nesse mundo da inovação. Então, gerdauchallenge.com.br, pessoal, se inscrevam. Ok, obrigado, Gustavo, pela interação aí também. Uma boa noite a todos e até a próxima, webinar dia 19, Desafio Florestal. Isso aí, pessoal. Abração. Vamos que vamos. Se inscreva.